O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje uma ação que questiona a abertura do chamado inquérito das fake news. A investigação foi aberta para apurar notícias falsas, ofensas e ameaças a ministros do STF. O Partido Rede questionava a validade jurídica do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal em março do ano passado. De acordo com o partido, as investigações começaram sem indicar alvos determinados e sem mencionar se os investigados estariam sujeitos à jurisdição do Supremo. Também argumentou que não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais, salvo raríssimas exceções, sem a participação do Ministério Público. O STF justificou a abertura da investigação com base no regimento interno da Corte. No mês passado, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, autorizou uma operação policial. Foram apreendidos documentos, computadores e celulares com suspeitos de integrar uma rede de ataques a integrantes do Supremo com notícias falsas, as fake news. No fim de maio, o Partido Rede pediu o fim da ação. Justificou que, apesar de ter questionado o início das investigações, os trabalhos demonstraram que, mais de um ano depois, o inquérito se converteu em um dos principais instrumentos de defesa da democracia. Nesta quarta-feira, os ministros do Supremo começaram a analisar a ação da Rede Sustentabilidade, apesar do pedido de extinção feito pela legenda. O relator ministro Edson Fachin disse que, neste caso, a lei prevê que, após a proposta da ação, não se admite desistência do pedido. O representante dos Institutos de Advogados do Brasil, que participou do julgamento como amigo da Corte, defendeu a inconstitucionalidade do inquérito por entender que houve violação de princípios. Inexiste uma justa causa para este inquérito, instaurado sem delimitação de tempo, sem delimitação de lugar e eventuais fatos, sem nem ao menos referência a eventuais fatos em concreto, e tampouco a indicação de possíveis autores. O advogado-geral da União passou a defender o pedido de habeas corpus preventivo impetrado junto ao STF pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, para garantir a livre circulação de pessoas acusadas de espalhar notícias falsas, as fake news, e argumentou pelo respeito à liberdade de expressão. Delicadíssima questão de distinguir, de um lado, fake news, do legítimo exercício, de outro lado, da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A prática mostra a imensa dificuldade de caracterizar o que seria uma fake news. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reconheceu a importância do inquérito, mas com a atuação do Ministério Público. Para que esta Suprema Corte estabeleça as balizas necessárias para que o inquérito da fake news não se eternize, mantenha-se no universo de um objeto delimitado e que propicie que todas as seus atos e diligências sejam previamente submetidos à apreciação do dominus litis, que é o Ministério Público Federal. Ainda sobre a sessão plenária de hoje, eu converso agora com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Esse julgamento que se encerrou agora há pouco retorna na próxima semana, na quarta-feira, que tem sessão dupla, né? Quarta-feira pela manhã. É extraordinária. Considerando que amanhã, quinta-feira, é feriado, o ministro convocou uma extraordinária para quarta-feira de manhã, quando então deve dar continuidade a esse julgamento que foi suspenso logo após o voto do ministro Edson Fachin. E o ministro Edson Fachin hoje votou pela improcedência do pedido do Partido Rede Sustentabilidade, autor dessa ação, e que trazia esses argumentos de que haveria uma inconstitucionalidade na instauração deste inquérito no âmbito do Supremo, e o ministro acabou rebatendo vários desses argumentos. No primeiro momento, ele disse que essa possibilidade, esse poder de polícia feito pelo Supremo Tribunal Federal para investigar e apurar esses crimes, trata-se de uma função atípica da Corte, mas que está prevista no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E esse regimento interno, e ele frisou isso por várias vezes no seu voto, foi recepcionado pela Constituição de 88 como lei ordinária. Então, existe uma autorização por lei de que o presidente do Supremo pode, em caso de omissão dos órgãos responsáveis na defesa da independência do Poder Judiciário,
quando houver uma ameaça de lesão ou uma lesão efetivamente a essa independência, tanto do judiciário quanto ao respeito dos ministros do Supremo, é possível que haja a instauração deste inquérito. O ministro afastou também o argumento de que haveria uma inconstitucionalidade na designação do ministro Alexandre de Moraes como relator, sugerindo o Partido Rede que estaria havendo uma burla no sistema de distribuição aleatória previsto também no regimento interno. O ministro Edson Fachin disse que o próprio artigo 43, que autoriza essa instauração de um inquérito, diz que pode o presidente, ao instaurá-lo, atribuir para si a competência para vamos dizer assim, coordenar essas investigações, ou ele pode delegar isso para um outro ministro da Casa, e foi o que ele fez. Então, que não haveria qualquer inconstitucionalidade nesse ato. O ministro também especificou qual seria o objeto e o objetivo desse inquérito nessas investigações, justamente colher informações e elementos de informações para que se pudesse apurar quem é a autoridade e competência para processar e julgar. E com base nesses elementos trazidos e colhidos, encaminhar ao Ministério Público respectivo para que promova ou a denúncia ou o arquivamento dos autos. Então, ele acabou rebatendo ponto a ponto dos argumentos que foram trazidos pelo Partido Rede, afastando uma suposta inconstitucionalidade, confirma o artigo 43 do regimento interno, que autoriza essa instauração de inquérito, e vota pela improcedência dessa ação, traçando alguns limites. Quais limites seriam esses? Que nesse inquérito deve haver a participação do Ministério Público, deve ser observada a súmula vinculante número 14, que trata justamente desse processo sigiloso, que é um inquérito policial, mas que tem lá as suas possibilidades, que os advogados tenham acesso a alguns elementos de informações quando já concluídos. Qual é o limite do objeto desse inquérito? E ainda diz que deve ser preservada a liberdade de manifestação, de expressão e também a liberdade de imprensa, mas estabelece quais situações não deveriam ser levadas em consideração, estabelecendo, portanto, limites. Voto do ministro Edson Fachin, sessão suspensa, encontro marcado na próxima quarta-feira, 9h30 da manhã. A gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça. Certo, Karina, obrigado.